Olá, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje vamos avançar um pouco mais nossos estudos sobre arrays. A gente vai ver alguns dos principais métodos disponíveis para a gente trabalhar com array no nosso dia a dia. Mas antes, caso esse seja o seu primeiro contato aí com arrays, você ainda nunca tinha visto, eu recomendo que você assista um vídeo que vai aparecer aí nos cards ou então vai estar na descrição deste vídeo, ok? Lá você vai encontrar uma breve introdução a arrays e alguns dos métodos iniciais aí para você adicionar, remover itens de array, enfim, fazer os trabalhos mais simples, tá? Nesse vídeo aqui, então, a gente já vai para esses métodos um pouco mais avançados aí que a gente tem disponível, beleza? Então vamos lá. Antes da gente sair e colocando a mão na massa aí no código, vamos dar uma olhadinha na estrutura do projeto. A gente tem aqui um arquivo index.html que faz a inclusão de dois arquivos JavaScript, que é os alunos.js e também o array.js. Ambos estão vazios, tá? E eu vou fazer o seguinte, o arquivo alunos.js é só para a gente incluir aqui o nosso array de objetos alunos, tá? Que a gente vai ter para trabalhar. Então eu vou criar uma variável aqui chamada de alunos e vou colocar aqui os dados de todos os alunos. Tá? São 6 alunos ao todo e cada aluno possui aí as propriedades, né? Cada objeto de aluno, o código, o nome e as notas. Tá? As notas a gente vai trabalhar para fazer uma média em cima delas aqui logo em seguida. Então eu vou salvar aqui os alunos. Se eu vier aqui para o array, eu vou dar um console.log e vou exibir a minha variável alunos, tá? Então a gente vai ver que já aparece aqui para a gente 6 alunos, ok? O primeiro método que a gente vai ver para os nossos arrays aqui é o map, tá? Então o map ele é um método que ele passa item por item do array, tá? Então se tem 6 itens no nosso array, 6 alunos, ele vai passar 6 vezes, uma vez por cada aluno, e ele é ideal quando a gente quer fazer uma transformação no objeto, tá? Ou a gente quer ainda retornar um novo objeto a partir daquele objeto, tá? Pô, Douglas, ficou confuso. Me explica melhor isso aí. Beleza, a gente vai ver aqui na prática. Ó. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de novos alunos, tá? Só para ilustrar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a variável alunos.map e eu vou dizer que aqui eu vou chamar de aluno, tá? Que vai ser referência a cada aluno que o map vai estar iterando. E eu vou dizer que eu vou retornar um novo objeto, tá? E esse novo objeto vai ter o quê? Ele vai ter aqui o código, tá? Que eu vou pegar do aluno.código. Eu vou ter também o nome, que eu vou pegar do aluno.nome. Só que o nome agora eu quero com uma pequena diferença. Eu quero que volte em to uppercase, tá? Eu quero que fique todo maiúsculo o nome do aluno. E vou voltar também às notas. Então, vou pegar aqui o aluno.notas. Beleza, aí eu estou retornando. Então, agora, quando eu vier e exibir aqui os novos alunos, a gente vai ver eles com os caracteres do nome tudo maiúsculo. A gente fez uma transformação nesse array, tá? E aqui está o antigo aqui ainda com o nome minúsculo. Ok? Esse antigo aqui eu já vou encerrar ele. Aqui eu vou mudar o nome para que fique como alunos, tá? E aqui eu vou só... Não vou redeclarar essa variável, né? Senão vai dar erro. Já tem uma variável let declarada lá no arquivo alunos.js. Então, beleza. Tá aqui. A gente tem, então, o nosso array de alunos, tá? Então, o map a gente usa quando a gente quer fazer uma transformação no nosso array, tá? Passar por ele, mas mudar alguma coisa dele ou retornar até mesmo um novo objeto aí a partir do objeto atual do nosso array. Beleza? Continuando aqui, então, o próximo método que a gente vai ver é um método que a gente vai fazer uma operação de ter a média, tá? dos nossos alunos. Na verdade, antes da gente ter a média, a gente vai fazer um filtro, tá? Que é uma outra função que a gente tem para arrays, que é a seguinte: a gente vai pegar e vai criar aqui uma variável, vou criar como const mesmo, alunos com nota menor que 6, tá? O que acontece com esses alunos nota menor que 6? A gente precisa filtrar qualquer aluno que tenha uma nota, tá, menor do que 6 aqui. A gente tem aqui já o João Miguel tem 5.6, 2.7,
Aqui no caso ele já não, o João Matias já não tem nota menor do que 6, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai acessar aqui os nossos alunos e vamos usar a função .filter, tá? E aí a gente vai, de novo, né? O filter ele também intera cada item do nosso array, ou seja, ele vai passar por cada um dos alunos, tá? A gente vai acessar o aluno.notas, tá? Porque é lá onde está a informação se tem alguma nota ou não menor do que 6. E a gente vai usar, como notas ele é um array, a gente também consegue usar um outro método disponível para array, que é o find, tá? O find ele retorna a primeira ocorrência encontrada, tá? Se ele encontrar lá a informação, quer dizer que é true, ou seja, ele vai voltar alguma coisa, certo? Então eu vou colocar aqui o n para fazer referência a uma nota, e se o n for menor do que 6, ele vai voltar para a gente o filtro que a gente quer. Ou seja, esse aluno que a gente está filtrando dentro do array de alunos, ele tem alguma nota, foi encontrada alguma nota menor do que 6. Tá? Se isso acontecer, ele vai para a nossa lista ali dos que tem menor do que 6. Tá? Então a gente vai exibir aqui o console.log, exibindo os alunos nota menor do que 6. Beleza? E ao salvar, a gente tem 3 alunos nessas condições. O Pedro Dias aqui, percebe que ele tem 3.7, 5.8. A gente também tem o Isaac, com nota de 3.4, enfim. E temos também aqui o João Miguel. Tá? O João Miguel tem 5.6. Beleza? É isso aí. Conseguimos aí fazer certinho, retornar aí os alunos que têm notas menor do que uma nota que a gente especificou, que nesse caso é 6. Beleza? Então, continuando, a gente já viu que o find ele é útil para buscar, né, dentro de um array e retornar a primeira ocorrência encontrada. A gente pode também usar o find da seguinte maneira. A gente quer, por exemplo, buscar o aluno pelo nome. Tá? Então, como que a gente poderia fazer? Bom, a gente acessa aqui o alunos.find. De novo, a gente cria nossa variável ali, aluno, que vai ser cada um dos itens que estão sendo iterados. E a gente vai ver se o aluno.nome.includes, né? A gente quer ver se ele inclui o nome João. Tá? A gente quer ver do nome aqui, o includes, ele pega o nome completo do aluno e valida lá se tem, por exemplo, o João. Né? Só que só um detalhe, a gente passou tudo para caracteres maiúsculos, né? Então a gente vai pesquisar aqui pelo João, tá? E se a gente fizer isso aqui, a gente pode ver até aqui na console, ó. Eu vou vir na console, eu vou limpar ela. E aqui ele já dá o retorno pra gente, ó. Ele diz aqui, ó, achei o João Miguel Rocha, que o código é tal e as notas são tais, tá? Pô, mas a gente tem 2 Joãos aqui, né? Se a gente der um refresh aqui, deixa eu salvar, a gente tem o João Miguel Rocha e o João Matias. Beleza? E o cara que voltou aqui pra gente foi o primeiro, né? Porque lembra que quando eu falei o find, ele pega a primeira ocorrência encontrada, beleza? Ele ignorou por completo aqui o João Matias. Pô, Douglas, e se eu quiser pegar o João Matias? Ou seja, eu quero pegar a última ocorrência encontrada. Como é que eu faço? Bom, para isso existe um outro método aqui, que é o find last. Tá? Encontra o último para mim. Aí agora ele ignora o João Miguel e traz o João Matias, certo? Deixa eu pegar esse cara, eu vou colar aqui para ficar depois como referência e salva bonitinha. E ok, agora eu quero encontrar... E se eu quisesse saber o índice, né? Tanto do primeiro quanto do último, eu tenho funções disponíveis para isso? Temos sim, tá? Então aqui, se a gente pegar, ó, e trocar apenas o find para find index, ele retorna o 0, tá? Da mesma forma, a gente tem o find last, tá? Então a gente pode vir aqui e pegar o índice dele. Aí, para que essas funções de índice elas são interessantes, né? Por quê? Porque é o seguinte, aqui eu só errei uma coisa, ó, não é find last, é find last index. Agora sim, voltou 0 e 1, né? Já que os Joões são os primeiros aí, 0 e 1, tá? Essa função ela é importante para a gente querer saber o índice do array quando a gente vai fazer uma exclusão, tá? Lá no vídeo que eu citei no início aqui, a gente tem o método splice, que é mostrado lá, que você precisa passar o índice do array e quantos você quer excluir a partir dele, certo? Então, essa função ela é bem útil nesse caso. Você precisa descobrir um índice de algo que você quer excluir, beleza? Então, eu só vou copiar as duas aqui para o código, para depois deixar salvo aí.
Ok, já vimos então como recuperar o índice, como fazer uma transformação no array e como filtrar o array. Tá? Da mesma forma, eu quero todos os nomes João, o que, que você iria utilizar? Você iria utilizar o filter, você iria filtrar daí colocar essa condição aqui e aí iria retornar para nós os dois Joãos, certo? Então vamos lá. Agora vem uma função bem legal para a gente utilizar, que é para a gente fazer a média dos alunos, tá? Então a gente vai passar por cada item do nosso array e vai fazer uma operação, vai usar uma outra função de arrays, tá? Que se chama o reduce, e vai fazer a soma dessas notas e depois a gente vai ter a média no final, tá? Então é algo um pouquinho mais complexo, mas bem legal de ser feito. Então vamos construir esse código aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, criar uma variável que eu vou chamar de alunos com média, tá? Essa variável alunos com média, ela vai receber o alunos.map, tá? Então, como a gente vai fazer uma transformação no array, precisa passar por ele de novo, né? Map é o cara ideal para a gente utilizar. Beleza, agora a gente vai ter uma outra variável que vai ser a soma das notas. Essa soma das notas, a gente precisa acessar o notas. E aí a gente vai fazer uso do reduce, tá? O que o reduce faz? O reduce, ele passa ali uma variável que vai ser, digamos, o nosso acumulador, ou seja, vai ser os valores que a gente vai ir somando, e a nota corrente que a gente está inteirando, tá? Para ficar mais claro, eu vou passar aqui chamada de total, a minha primeira variável, e a minha segunda é a nota, tá? E o que eu vou fazer? Deixa eu só vir aqui e jogar esse cara um pouquinho para baixo para ficar melhor a visualização. Eu vou dizer que, olha, eu vou pegar o meu total e vou somar aí com a minha nota, tá? Então imagina que ele passou pelo primeiro aluno ali, tá? Ele caiu no array aqui notas, beleza? E caiu nas notas, pegou o 9, o total ele começa como 0, tá? Não tem nada no início do total. Então ele vai pegar 0 mais 9, depois ele vai pegar o 9, que é o total, e vai somar com 5.9, depois com 2.7, e assim ele vai ter a soma das notas, tá? Então o reduce ele é muito útil para isso, tá? Aí depois a gente precisa do quê? De uma variável que vai ser a média das notas, tá? Para a gente ter a média das notas aqui, a gente vai usar a seguinte lógica. A gente vai pegar a soma das notas, que é dividido pela quantidade de notas que esse aluno tem. Então a gente pode pegar o aluno.notas.length, tá? Como esse aluno tem 3 notas, a gente vai somar todas as notas deles e vai dividir por 3. Só que aqui eu errei, ó. Aqui a gente está atribuindo de novo. A gente vai dividir por 3, certo? Aí fazendo isso a gente tem a média. Agora que a gente tem a média, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai retornar um objeto, né, com essa informação. Então, para agilizar, ó, eu vou pegar aqui o meu return. Eu não preciso mais fazer o to uppercase, ele já está com to uppercase mesmo. Aqui eu tenho as notas e eu vou criar mais uma propriedade aqui embaixo, que é a média. E aí a média vai ser média notas. Tá? Perfeito. Agora eu vou ter essa informação da média junto aqui. Eu só vou exibir no console.log alunos com média. Ok? Aí eu vou tirar alguns consoles aqui para ficar menos poluído ali nossas informações. Vou salvar. Beleza, perceba aqui que eu tenho 6 alunos e aqui eu tenho a média de cada um desses alunos. Mas só que a média ela ficou um pouco zoada aqui, apareceu um monte de número, né? Bom, vamos dar uma melhorada nisso então. Aqui no média notas eu vou colocar um ponto toFixed e eu vou dizer, cara, depois do ponto exibe para mim só um número, tá? Vamos fixar isso. Salvei. Agora a gente vai vir aqui e olhar as notas, ó. Ele já está mostrando aqui na média 5.8. Então ele fixou apenas um número, ele não mostra todo o resto do número quebrado, ok? Aqui ele está colocando como string, nesse momento está tranquilo, não tem problema nenhum. Agora o que a gente vai ver ainda de métodos, tá? A gente já tem mais alguns para ver, que é o seguinte, também são úteis para a gente fazer algumas validações, tá? Por exemplo, seguindo o nosso contexto aqui de alunos, a gente tem algumas informações que a gente gostaria de saber. Que informações são essas? Se a gente teve pelo menos um aluno reprovado, pelo menos um aluno aprovado, se a gente teve todos os alunos ou aprovados ou reprovados, né? Então a gente tem métodos para trabalhar com arrays
que fazem essa verificação para a gente também. Então vamos usar eles aqui. O primeiro que a gente vai usar é pelo menos, eu vou criar uma variável chamada pelo menos uma reprovação. Tá? Essa variável pelo menos uma reprovação, ela vai ir nos alunos com média aqui. E vou usar o método sum. O sum ele significa algum. Tipo, teve algum aí que bate com essa condição, certo? Se tiver algum, beleza, vai retornar um booleano true, tá? Se não tiver nenhum, retorna um falso, ok? Então eu poderia muito bem, até vou voltar para cá, aqui, sum, eu vou chamar aqui agora, não vou dizer que é aluno, eu vou abreviar para x, tá? É muito comum você ver isso no código. Se o x.média for menor que 6, beleza, neste caso a gente tem pelo menos uma reprovação, tá? A nossa regra aqui para estar aprovado e reprovado, vamos fazer de conta que é o 6, beleza? Então console.log, eu vou colocar aqui o pelo menos uma reprovação. Ao salvar isso, retornou true, porque a gente tem ao menos alguém aqui já tem um 2.7, a média final aqui é 5.8, que é menor do que 6, então a gente tem uma reprovação. Se a gente quiser saber, pelo menos uma aprovação, o que a gente faz? Eu vou colocar aqui, mas na verdade nem precisaria. Eu só preciso jogar aqui o código de novo, uma aprovação. E aí é só inverto aqui, né? Média sendo maior, igual a 6, beleza? Então a gente vem aqui e teria pelo menos uma aprovação também, que ele também vai retornar ali o true. Mas isso aqui, enfim, é só inverter a condição, né? O método sum, então, o que fica é que ele diz que é algum item lá, precisa atender essa condição. E se a gente quiser agora saber se todos estão aprovados ou reprovados, como que a gente faz? Bom, eu vou criar uma outra variável aqui, todos aprovados. E o todos aprovados, ele vai dizer que o alunos com média .every, tá? O every é o seguinte, todos os itens do meu array precisam atender aquela condição para que retorne um booleano true. Caso contrário, é falso, tá? Então, vou vir aqui e vou colocar que o x.média é maior igual a 6. Ou seja, todos os meus alunos precisam ter uma média maior ou igual a 6 para todos aprovados retornar true. Então, vou vir aqui console.log e vou colocar todos aprovados. Ele já deu false, tá? Por que ele deu false? Porque a gente tem um ou mais alunos que foram reprovados. Ok? Se a gente quiser saber de todos reprovados, beleza. Aí é só mudar a nossa condição lógica aqui que a gente está testando, ok? E por último, mas não menos importante, o método que a gente vai ver é o sort, tá? Quando a gente quer fazer a ordenação do nosso array, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou criar, então, uma nova variável aqui que eu vou chamar de alunos ordenados. Esse alunos ordenados, eu vou pegar do alunos com média, .sort, tá? O sort, ele vai fazer uma comparação e vai ir ordenando para a gente, né? Então, normalmente, ele vai ter... Normalmente não, ele tem duas entradas aqui. O aluno 1 e o aluno 2, tá? Aí ele vai pegar... vai ir comparando cada um desses itens, desses alunos, e vai fazer a ordenação para a gente com base em algumas regras que a gente passar. Então, a gente vai ter aqui uma condição, um if. Na verdade, a gente vai ter duas condições, tá? Mas vamos lá. Se o A1.média for menor que o A2.média, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar menos 1, tá? Daí, se não, se o A1.média for maior que o A2.média, a gente vai retornar 1. Beleza? E se não atender nenhum nem outro, a gente vai retornar 0, tá? Essa regra aqui que ele espera para a gente ter a ordenação das médias, tá? E a gente está ordenando tudo isso por média. Então, os nossos alunos ordenados, no final, o que vai exibir para a gente é a ordenação deles através da sua própria média, tá? A gente poderia estar fazendo também por nome, para ficar em ordem alfabética, tá? Mas aqui eu preferi escolher a média. Então, eu vou vir aqui, alunos ordenados, e vou exibir eles. Então, ao salvar, ó, vamos ver a ordenação deles agora. Saiu aqui, ó, do menor para o maior, tá?
isso aqui que aconteceu. A gente tem lá a nossa menor média para maior média, beleza? Ah, ok, Douglas, mas eu quero, na verdade, eu quero exibir o ranking, né? Eu quero colocar a minha média maior em cima. Como é que eu faço isso? Bom, neste caso, o que a gente vai fazer? Se a média maior precisa estar em cima, aqui a gente colocou a média. Se a minha média for menor, enquanto a minha média for maior, para a maior média ele retorna menos 1. Vamos só inverter essa condição aqui, ó. Vamos jogar o 1 para cima e o menos 1 para baixo, tá? Então, quando a minha média for maior, ela deve aparecer em cima agora. Nosso ranking mudou, beleza? Então, ele volta sempre acima quando a média for maior, ok? Então, aqui a gente tem o nosso ranking de alunos agora ordenado bonitinho, pelas maiores médias, né? No caso, a Valentina aqui foi a que ganhou a maior média da turma, ok? Beleza, galera. Para esse vídeo é isso aí, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E esses aqui foram os métodos que nós vimos aí que a gente mais vai usar no dia a dia e são os mais avançados para arrays que a gente tem hoje no JavaScript, tá? Eu vou deixar o link da documentação também, onde tem lá uma lista completa de métodos disponíveis para arrays, tá? Um link lá da Mozilla, então não deixe de conferir. Com certeza você vai aprender mais coisas lá também. E é isso. Espero muito que você tenha gostado de verdade desse vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever aí no canal e ficar ligado nos próximos vídeos. E é isso aí, continue praticando, tá? Repita aí, faça alguns exercícios, algumas práticas para fixar esse conhecimento, o que é muito importante, beleza? Então tá, eu vou ficando por aqui e te vejo aí nos próximos vídeos.